Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar a informação sobre tudo que está rolando no Vasco hoje, que é dia de jogo, né? Dia de amistoso, para fechar aí a pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos. Antes de trazer essas informações, vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue lá o Instagram, no @Vascaíno do Cerrado. Falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou trazer um jogo de destaque do Campeonato Português. Hoje o Vitória de Guimarães encara o Porto. Estão pagando R$ 9,90 no Vitória de Guimarães, R$ 5,35 no empate, R$ 1,30 no favorito Porto, mesmo jogando fora de casa. O link, se você quiser fazer uma fezinha nesse jogo, tá no primeiro comentário. Clica, vai abrir para você fazer o cadastro. O código promocional é do Cerrado. Confirma lá o seu cadastro, se ajudou o canal. E o primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. A 1xBet vai dobrar em bônus dentro do site para você usar no futebol ou outra modalidade esportiva, ou jogos online, enfim, uma infinidade de possibilidades dentro da 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vamos de notícia? Vamos lá, né? O Vasco, como eu falei, encerra hoje a sua pré-temporada, encarando o Inter de Miami, às 21 horas, horário de Brasília, transmitido pela Cazé TV, né? Eu vou trazer aqui uma provável escalação desse Vasco que entra em campo logo mais, né? No gol a gente vai ter o Alexander ou o Ivan, pode ser que o Ivan já entre agora no início do jogo, né? Tem a possibilidade de estrear pelo Vasco. Lateral, Pumita, o Miranda. Nossa, quando você vai falar de zagueiro no Vasco, você já tem até dor de cabeça. O Miranda, o Léo Pelé e o Lucas Piton na lateral esquerda. Volantes, o Jair com o Figueiredo, ou pode ser o Jair com o Zé Gabriel com o Jair. Vamos ver se ele vai usar o Jair como primeiro volante, ou usar o Jair mais nessa saída de bola, saída no meio de campo, né? Um jogador mais avançado, aí ele, nesse caso ele entra com o Zé Gabriel de primeiro volante, mas na prévia de escalação tá o Jair e o Figueiredo com o Nenê no meio de campo, e a trinca no ataque traz o Eric Marcos, o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Tá aí o provável time para esse jogo de logo mais. Por que o Eric Marcos? Porque o Orediano sentiu dores musculares, né? E vai ser poupado dessa partida, não vai pro jogo, tá fora desse amistoso aí importante. A gente teve o De Lucas, né, que sentiu os treinos, acabou sentindo ali uma lesão, nem viajou, tá tratando, e agora tem o Orediano, que entrou bem no jogo, mas estão falando que não é lesão, é só para evitar uma lesão, que ele sentiu mesmo desgaste muscular. Tá aí que ele tá numa pré-temporada pesada, acabou não... que vai ficar fora desse jogo aí, beleza? Bom, sobre o goleiro, né? O goleiro Léo Jardim, eu trouxe aqui no vídeo de ontem, foi confirmado pelo canal Atenção Vascaínos, deve estar chegando no Brasil para fazer um acerto com o Vasco da Gama. Então a gente vai ter os dois goleiros que o Vasco estava buscando, o Ivan e o Léo, né? O goleiro Léo Jardim tem 27 anos, 1,88 m, estava jogando ou está jogando no Lille da França, inclusive foi campeão da Liga Francesa, né? Ligue 1 que fala, né? E ele vai disputar a vaga no gol com o Ivan, que é mais novo, tem 25 anos, mas é mais alto, tem 1,96 m. Então o Ivan, 25, com 1,96 m, e o Léo Jardim, 27 anos, com 1,88 m. Quase 10 centímetros de diferença para o gol, né? É uma diferença razoável. Então tá aí o Léo Jardim chegando para ser esse goleiro que vai fazer sombra para o Ivan na temporada 2023, se tudo der certo, né? Tá vindo para negociar. Bom, o Vasco fez uma proposta de renovação de contrato para o meia Marlon Gomes, de 19 anos, né? O jovem chamou muita atenção na temporada 2022, com o Vasco, entrou e foi titular, principalmente ali no segundo turno, ajudando o Vasco nessa volta à Série A, e tem chamado a atenção também jogando pela seleção sub-20, arrebentou no jogo contra o Peru, e aí o Vasco já fez uma proposta de renovação de contrato, lógico, visando blindar o jogador de assédios. Então tá aí o Marlon Gomes, que vai ser peça fundamental para esse time em 2023. Uma outra notícia, o Vasco joga com Volta Redonda no dia 30 de janeiro, lá em Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, né?
A partida é válida pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, embora seja o 4º jogo que o Vasco vai fazer, porque o Vasco já fez 2 jogos, encara a Portuguesa na próxima rodada e aí encara o Volta Redonda lá em Cariacica. Então, apesar de ser o 4º jogo, a partida válida pela 5ª rodada. Por quê? Porque o 3º jogo, a 3ª rodada, que era Vasco e Botafogo, foi adiado para fevereiro. Então, por isso essa confusão. A 4ª partida do Vasco, mais valendo pela 5ª rodada. O Vasco pega a Portuguesa na 4ª, já com o time titular, provavelmente. Na 2ª, dia 31, pega o Volta Redonda lá em Cariacica. O Resende será o próximo, e aí em São Januário. Aí no dia 7/2, vale pela 7ª rodada aqui em Brasília. Vasco e Nova Iguaçu, ou Nova Iguaçu e Vasco, porque o mando é do Nova Iguaçu, ele que vendeu o mando, que deve ser transmitido inclusive pela TV Bandeirantes, e a gente vai estar lá curtindo essa partida. Para finalizar o vídeo de hoje, eu vou trazer aqui uma prospecção ali que fizeram a galera, o pessoal lá, os profissionais da ESPN, sobre a temporada 2023, né? O Campeonato Brasileiro e as colocações. Colocaram o Vasco como o pior time, isso aí é uma previsão, tá? Isso aí é um chutômetro. Colocaram o Vasco como o pior desempenho dos times do Rio de Janeiro. Colocaram o Vasco como o pior desempenho dos times grandes, né? Provavelmente vai ser o pior desempenho dos times grandes, só perdendo, aliás, só ganhando do Santos, na verdade, né? E o pior time dos times que subiram, ou dentre os times que subiram para a primeira divisão. Vou colocar o vídeo aí a gente volta para dar uma contextualizada, para falar se é má vontade ou se é realidade. O pessoal da ESPN fez uma projeção de qual seria a classificação final do Campeonato Brasileiro em 2023. Vamos dar uma analisada rapidinho aqui. Colocaram Palmeiras em primeiro e Flamengo em segundo. Aqui qualquer um dos dois vai ser primeiro ou segundo. Eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo aqui. Terceiro lugar, Atlético Mineiro, aqui já tá errado. O Atlético vai ficar lá para 8º, 9º, pode descer aí. Depois colocaram Fluminense, Internacional, Atlético Paranaense, Corinthians, acho que o Corinthians vai ficar um pouco mais que isso aqui. Depois Fortaleza, Grêmio, São Paulo, acho que São Paulo briga para não cair essa temporada, hein? Depois Botafogo, Bahia, Cruzeiro, acho que Cruzeiro um pouco acima, vai ficar lá para 9º, 8º. Depois o Vasco, América Mineiro, Santos, Bragantino, Curitiba, Goiás e Cuiabá. Eu acho que quem vai cair vai ser esses 4 aí mesmo, viu? Não tem o que fazer não. Mas eu acho que o São Paulo fica um pouco abaixo, Atlético Mineiro um pouco abaixo, Corinthians um pouco acima e Cruzeiro um pouco acima. Coloca nos... Só para dar crédito aqui, esse vídeo eu vi lá no TikTok, no canal do Jefferson S. Boucas. Então tá aí o Jefferson que trouxe, eu não achei isso lá na ESPN, ele que trouxe essa informação. Bom, você viu aí que colocaram o Vasco como o 14º time do Campeonato Brasileiro. Pra você ter uma ideia, botaram numa sequência ali, ó. Não, vamos de primeiro. Palmeiras, primeiro. Flamengo, segundo. Atlético, terceiro. Fluminense, quarto. Seria o G4 ali do Campeonato Brasileiro. Inter, quinto. Atlético Paranaense, sexto. Corinthians, sétimo. Achei interessante, eles colocaram o Corinthians lá embaixo. Oitavo é o Fortaleza. O Grêmio é o time que subiu para a primeira divisão. Seria o melhor desempenho dos times que subiram para a primeira divisão. Acho que o Grêmio tá fazendo grandes contratações, né? O Grêmio seria o 9º, 10º São Paulo, o 11º Botafogo, o Bahia 12º, Cruzeiro 13º, Vasco 14º, só ganhando ali do Santos 16º entre os times grandes. O Bragantino cai, o Curitiba cai, o Goiás e o Cuiabá. Tá aí essa análise aí da galera lá da ESPN. E aí, aonde eu falei, né, que a gente tinha que debater aqui se é má vontade ou se é realidade. Vamos tirar algumas coisas da nossa mente, que é o ranço da política, o ranço do grupo que vendeu o Vasco, o ranço com relação aos jornalistas que têm sim uma má vontade com o Vasco. Vamos deixar de lado o clubismo, vamos tentar avaliar de uma maneira mais, vamos dizer assim, fora da casinha, uma maneira mais fria, Se você pegar aqui, vamos começar com os 4 do Rio. Fluminense, para mim, é sério candidato a ganhar títulos. Tá montando um time legal, tá na Libertadores, inclusive. Então, acho que tá à frente do Vasco. Acho não, tenho certeza. O Botafogo já vem de um trabalho de SAF do ano passado, um time que vai jogar uma Sul-Americana, já tá arrumadinho, algumas contratações para encaixar e fazer uma temporada legal. Teoricamente, o Botafogo hoje
está no estágio mais avançado que o Vasco da Gama. E o Flamengo não dá para comparar, e o Urubu vive uma situação diferente dos demais do Rio de Janeiro, infelizmente, né? Então tá aí o Vasco, dentre os times do Rio, eu acho que é hoje a quarta força. Principalmente se você for analisar o sistema defensivo do Vasco. Não dá para acreditar que um time com o Léo Pelé e o Robson Bambu vai ser aí a melhor zaga do Campeonato Brasileiro, né? Temos melhores laterais, sofremos sem laterais durante muitos anos. Acho que o Piton e o Pumita vão ser bons laterais aí para a temporada, né? O problema é a zaga e o gol. Agora a gente resolve o problema do gol. Se contratar o Léo Jardim, vamos ter 2 bons goleiros, 2 bons laterais. Faltam zagueiros, falta o primeiro volante, falta o meia de criação, falta muita coisa. Então, com relação aos times do Rio, eu concordo, né? Acho que o Vasco hoje está atrás dos demais. Com relação ao Campeonato Brasileiro, aí é que a coisa fica feia mesmo, porque o Grêmio, eu acho que o Grêmio com o Soares, o meia que jogava no Nacional do Uruguai com o Soares, mais o Ferreirinha, mais o Grêmio acaba tendo umas contratações, acho que mais acertadas, né? O Cruzeiro eu não concordo. O Cruzeiro tá pegando muita aposta, né? Pegou lá um jogador, acho que é o Davó, do Bahia, pegou agora o Gilberto, que também jogou no Bahia. O Cruzeiro não tá fazendo grandes contratações assim, não. Pegou o moleque lá do Palmeiras, que o Vasco estava querendo pegar, Wesley, né? Enfim, o Cruzeiro acho que não tá tão diferente do Vasco assim, acho que não é tão candidato a ficar na frente do Vasco assim. Embora eu pontuei aqui as deficiências e os setores que o Vasco tem de carência aí para a temporada, que precisa contratar. Hoje, se você vê o retrato do Vasco, ele é horroroso. A gente precisa de contratações para isso colocar em condições melhor do que esses times. E o Bahia, né? O Bahia tem feito com o Grupo City algumas boas contratações, um técnico português, um time que já tinha o Goulart, já tinha uma galerinha boa no Bahia. A dúvida é essa, né? O Bahia, o Cruzeiro e o Vasco, qual é o que está melhor para a temporada 2023? Hoje o retrato, como eu falei, do Vasco não me agrada. Hoje eu acho que não é má vontade. Tem um pouco de má vontade dos jornalistas, tem, mas acho que tem um pouco de realidade, principalmente com o que viu agora no início com os jogos, ou o jogo que a gente fez contra o River Plate. Ficou claro que a gente ainda está distante, fez 15 ou 20 minutos de jogo interessante, o resto o River Plate tomou conta do meio de campo do Vasco. Não dá mais para Nenê ser titular com 42 anos de idade, o Alex Teixeira tem que entrar em forma, né? A gente tem que ver aí a confirmação do Orediano, as contratações que estão falando que vão trazer um camisa 10, zagueiro, enfim, para aí sim a gente ficar, ou se pôr em condições melhores para a temporada, sobretudo para o Campeonato Brasileiro. Qual que é a sua opinião? Má vontade ou realidade? Ou um pouquinho das duas coisas? Deixa aqui, curte o vídeo, compartilhe. Mais tarde, ou logo depois do jogo, a gente vem com um vídeo de pós-jogo. Um sábado abençoado para você, grande abraço e com Deus, e saudações vascaínas.